Você já falou em público alguma vez? Sim, nunca, várias vezes? Se já falou, em qual contexto? Gi, eu nunca falei, mas quero estar preparada. Para qual contexto? É dentro do meio corporativo? É dentro de, sei lá, dentro da internet? É dentro do mundo acadêmico? É na igreja? Conta para mim aqui nos comentários. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago para você. Hoje, nós vamos falar três estratégias, três dicas altamente poderosas, matadoras para você se sair super bem falando diante de qualquer público. Dica número 1. Oratória. Uau, é a oratória que persuade. O que é persuasão? É fazer com que o outro faça aquilo que você quer que ele faça, só que detalhe, que ele faça motivado, que ele faça de uma forma espontânea, praticamente sem perceber que você foi quem o persuadiu. Quando a gente fala em uma oratória que persuade, a gente está falando em passar uma mensagem que o outro faça algo que você queira. Por exemplo, você vai dar um treinamento corporativo e você vai passar quais são as novas diretrizes da empresa, quais são as normas, as regras. Você quer que a pessoa faça aquilo que você está instruindo. Você precisa de uma oratória persuasiva. Só que tem um detalhe aqui nessa história. Para você ter uma oratória persuasiva, você precisa de dois pontos básicos. Primeiro, entender de gente, entender do ser humano, entender em como o cérebro do ser humano funciona. O que você precisa pôr na sua comunicação, o que você precisa tirar da sua comunicação para conseguir persuadir. Então, a pergunta que eu te faço é: você entende do ser humano? Você entende de gente, de como é que o cérebro de uma pessoa funciona? E aí entra o segundo ponto. Você entende daquela gente específica? Como assim, Gi? Daquela gente específica. Você vai falar em público para aquele grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, o que é importante para eles? O que os motiva? O que eles já sabem e de repente não é interessante ouvir de novo? O que eles estão buscando? Quanto maior for o seu conhecimento sobre esse público específico que você vai falar, ou seja, quanto mais você conhecer dessa gente, maior a sua chance de ter uma oratória uau. Então, você precisa conhecer de gente e conhecer daquela gente específica que você vai fazer a apresentação. Quão maior for o seu conhecimento, maior a chance de alcançar o seu objetivo. Dica número 2. Ah, antes de eu falar da dica número 2, eu não sei se você assistiu ao episódio anterior. No episódio anterior, eu falei sobre falar em público, o que você não deve fazer de jeito nenhum. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, assista. Eu vou deixar um card dele aqui e também o link aqui na descrição desse episódio para você poder assistir. Inclusive, se você é novo aqui nesse canal e ainda não se inscreveu, já toca aí para se inscrever e toca no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver episódio novo no ar. Agora sim, vamos para a dica número 2. A dica número 2 é: domine o palco. Como assim dominar o palco? O palco é você dominar o assunto, é você dominar as pessoas que estão ali, é você dominar a sua performance diante das pessoas, ou seja, o espaço que você tem, que pode ser o palco físico, pode ser de repente um bate-papo numa reunião, pode ser um palco, pode ser uma câmera, não importa qual palco, entre aspas, é esse. Ok? Mas você precisa dominar as pessoas, dominar o palco, dominar o conteúdo e dominar as suas emoções. Sem esse pacote, não vai dar bom. Vamos aprofundar aqui em dois pontos. Primeiro, você precisa dominar o conteúdo. Se você vai falar diante de um público e você vai nervoso com o conteúdo, ai meu Deus do céu, e se eu esqueci alguma coisa? Putz, eu devia ter estudado mais aquele tópico, eu deveria ter lido um pouco mais sobre aquele assunto. Você já vai entrar com o estado emocional negativo, vai entrar ansioso, nervoso, tenso. A chance de você ter branco é gigantesca. E aí, se você tiver um branco falando diante de um público, isso vai ser uma. Agora, não adianta somente você dominar o conteúdo. Para você arrasar diante de um público, você também precisa dominar
as suas emoções. Por que que uma pessoa tem branco? Um, pode ser porque ela não domina um assunto. Dois, principalmente porque ela não domina as emoções. Se você estiver se sentindo ansioso, tenso, nervoso, inseguro, falando diante de um público, muito provavelmente você vai ter um respondente emocional do branco. Branco é um respondente emocional. É como se a sinapse entre um neurônio e o outro desse uma travada e a informação que deveria estar fluindo ali no seu cérebro não flui e você tem o branco. Você que sabia tanto aquele assunto, você que dominava aquele assunto, simplesmente agora travou, não lembra mais, teve um branco. Para você não ter brancos, você precisa dominar o conteúdo e dominar as emoções. A pergunta é: quando você vai falar diante de um público, quem é que domina? Você domina as emoções ou as suas emoções têm te dominado? Quando você vai fazer uma apresentação, você precisa dominar isso para então se preocupar com a forma que você vai falar. Nenhum conteúdo é chato. Tem gente que fala assim para mim: "Ai, mas é porque o meu conteúdo é chato, é muito técnico". É assim, ó, não é que o conteúdo é chato. A sua forma de apresentar o conteúdo tá chato. Pode lembrar quando você ia lá para a escola ontem e aí você falava, pô, não gosto, sei lá, de qual matéria? Não gosto de gramática, não gosto de gramática, não gosto de gramática. Não é que você não gosta de gramática, muito provavelmente aquela professora, aquele professor que você teve de gramática não teve uma comunicação uau, não gerou conexão com você, automaticamente você não gostava de gramática. Aí, sei lá, vamos supor que isso foi no quinto ano. Quando você chegou lá no primeiro ano, lá no médio, você, nossa, gente, eu adoro gramática. Nossa, a gramática é super divertido. Hã? O que aconteceu com aquela gramática que você não gostava? E eu tô usando aqui o exemplo de gramática, mas você pode pensar matéria que você quiser, disciplina que você quiser. Como que pode antes você não gostar de algo e depois você passar a gostar? Mudou o professor. Muitas vezes a gente gostava ou não gostava de determinada matéria porque o professor não era muito legal e aí mudou o professor, você se apaixonou pela matéria. Eu me lembro que eu não gostava de química de jeito nenhum. Fui para um outro colégio, me apaixonei por química. Nossa, história, então, não gostava de história, não gostava de história. De repente, eu tive um professor de história maravilhoso, me apaixonei por história. Então, não é o conteúdo que é chato, é a forma de apresentar que é chata. A partir do momento que você domina o conteúdo, domina as emoções, você vai então se preocupar com a forma que você vai se apresentar. E a forma, sim, é o que vai fazer a diferença. Inclusive, a diferença, o que é que faz? É o seu like. Então, já pode deixar o seu like aqui, que ele faz super a diferença. Então, o que é que você vai pensar? Para escolher a forma de falar, você vai decidir qual estado emocional você quer gerar. Se você falar assim, Gia, eu quero gerar um estado emocional de tranquilidade, você vai falar de um jeito diferente. Você não vai falar movido por um super nível de energia, fazendo gestos enfáticos assim, quase dando na cara da pessoa. Não, porque você não vai gerar tranquilidade nunca. Vamos supor que você fala para mim, eu quero gerar um sentimento de segurança. A pessoa vai olhar para mim e ela fala: "Puxa, é essa pessoa que eu preciso para minha vida". Qual vai ser o jeito que você vai falar? Ai, talvez não seja esse o jeito, não é mesmo? Eu tenho um recadinho para dar aqui para você agora, então você precisa escolher a forma de falar pautado no estado emocional que você quer gerar, no impacto que você quer gerar. E impacto mesmo eu quero gerar na sua vida e na vida de milhões de pessoas. Então, pega o link desse vídeo aqui, compartilha nos grupos do WhatsApp que você participe, fala, olha, tá aqui um conteúdo validado pela psicologia, pela neurociência para você melhorar a sua comunicação. Pega o link e manda para todo mundo que você conhecer. E depois você comenta aqui abaixo, Gi, compartilhei que eu quero fazer um agradecimento especial para você. E vamos para dica número 3. Repetição. Repetição, o que é? Vou ter que ficar repetindo, repetindo? Vai. Treinar várias vezes. O cérebro aprende por repetição. Então você aplica o método certo, igual eu compartilhei aqui com você, e você repete várias vezes, aquilo se torna automático para você. É igual, sei lá, aprender a escrever. Quando você aprendeu a escrever, você ficava pensando, sobe a mão, contorna, fecha, o O tem que fechar. Você ficava pensando no movimento para escrever. Hoje você simplesmente escreve.
Quando você aprendeu a dirigir, você tinha que pensar para dirigir. Hoje, simplesmente você dirige. Qualquer coisa que você aprendeu na sua vida, no começo você fazia consciente, forçado, se esforçando. É a mesma coisa para você falar em público. Quanto mais você repetir com o método certo, mais uau vai ser a sua apresentação. Só que, se o cérebro aprende por repetição e você precisa aplicar, repetir com o método certo, como é que você pode fazer esse treinamento? Vou passar para você 4 passos para você seguir. Primeiro, 4 não, vou passar 5. Primeiro, tá bom? O primeiro é o seguinte: pega seu celular e faça stories. Sabe stories? Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no LinkedIn, tem tudo quanto é lugar. Pega o seu story lá do seu perfil do Instagram. Aliás, pega o seu celular, abre seu perfil no Instagram e grave um story. Não é foto, é gravar um story. Olhe bem no olho da câmera e fale como se você estivesse falando com uma pessoa. Isso vai super te ajudar. Inclusive, se você não me segue no Instagram, tenho muito conteúdo lá para você. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Gi, tá. Além de fazer story, que outro passo que eu posso dar? Passo 2. Faça no espelho. Não quer gravar ali um story? Ok, faça no espelho. Põe o espelho bem na sua frente, olha bem no seu olho, pensa que o seu olho vai ser o olho da pessoa que você está se apresentando e faça a sua apresentação. Mas faça a apresentação como se fosse no dia. Início, meio, fim, cronometra, tudo certinho. Gi, além do espelho, o que mais? Terceira dica. Chama seus amigos, seus familiares e coloca todo mundo sentado diante ali de você. Fala, vou treinar minha apresentação e tal. Depois eu quero feedback de vocês. Mas não é simplesmente eles vão te assistir no papel de mãe, de pai, de irmão, de namorado, esposa. Não é isso. Você vai dar um papel para cada um. Vamos supor que é uma apresentação corporativa que você vai apresentar um projeto na empresa que você trabalha, ok? Vamos fingir que esse aqui é o exemplo. E aí você coloca lá o Wilson, vamos supor que o Wilson é seu parente. Você fala, Wilson, é o seguinte, você vai interpretar o meu chefe. Ele é exigente, ele não sei o que, e aí você fala qual é o papel, qual é o personagem que o Wilson vai interpretar. Vamos supor que eu sou sua irmã, tá bom? Eu tô lá sentadinha assistindo a sua apresentação. Imagina aí a sua irmã sentada te assistindo e você fala, irmã, você vai ser a pessoa lá da minha equipe que... Então, para cada membro da sua família, para cada amigo seu, dá um papel para essa pessoa, porque ela vai assistir a sua apresentação como se fosse a outra pessoa entrando na mente dela. Gi, beleza, fiz isso, no final pedi feedback, o que mais que eu posso fazer? Pega o seu celular, já sei, faz um story? Não, pega o seu celular e grava a sua apresentação e depois assista se dando o feedback. Ao dar o feedback, você pode ter 2 perguntas em mente. Primeira, o que ficou bom que eu vou manter? Segundo, o que ficou que eu vou deletar. E óbvio, como é que você vai melhorar tudo isso daí? Então, 3 perguntas para falar a verdade. Combinado? Agora, se você quer ir mais rápido, se você quer acelerar todo esse seu processo de treinamento, qual é o ponto que eu quero falar para você? Quinto, traga um mentor, alguém que já fale super bem, alguém que domine a arte de falar bem e influenciar pessoas. Contrata esse mentor e faça a apresentação para ele. Ele vai te dar o feedback e vai te dizer o que ficou bom para você manter, o que ficou ruim para você tirar e como melhorar a sua apresentação cada vez mais. Agora é com você. Pega tudo isso e aplique. Quer saber mais, inclusive, sobre a minha mentoria e os meus cursos? Aqui na descrição vou deixar o link e também o link do meu canal do Telegram. Eu tenho um grupo lá e eu sempre mando as novidades. E se prepara, porque no próximo episódio nós vamos falar sobre falar bem e influenciar pessoas e ser reconhecido e não ficar para trás perdendo oportunidades. Aguarde. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau!